Os investigadores da Polícia Federal consideram que já existem elementos suficientes para indiciar pelo menos 2 militares mais próximos a Jair Bolsonaro: o general Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro 2022. Agora, quem vai explicar para a gente quais são esses elementos é o Guilherme Amado. Vivi, e você esqueceu do próprio Bolsonaro, que é mais importante. Verdade, a gente falava agora com o doutor Marcelo sobre isso. É que eu queria focar um pouco contigo. Vamos começar nos generais, depois vamos falar de Bolsonaro. Mas as provas são muito semelhantes para os três. Segundo me explicaram, eles consideram que tem, a PF considera que tem provas documentais, um exemplo delas é a reunião do 5 de julho de 2022, provas testemunhais, como os depoimentos que a gente soube da íntegra na semana passada, como do Freire Gomes e do Batista Júnior. Minuta do golpe, prova documental, o vídeo, como eu falei, do 5 de julho. No caso do Braga Neto, provas documentais também são as mensagens de texto trocadas por ele com aquele outro militar, o Ailton, falando em acossar o comandante do Exército para pressionar ele a apoiar o golpe. No caso do Heleno, tem os rascunhos feitos numa agenda do próprio Heleno, apreendidos na casa dele, falando sobre como fazer qual seria a arquitetura jurídica para a Polícia Federal eventualmente não cumprir ordens do Supremo. Isso, no entendimento da PF, isso entra dentro do planejamento deles para minar instituições da democracia, no caso o STF, ao não ter uma ordem dele cumprida, e entraria também na configuração da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esse tipo penal, que está no nosso Código Penal, é muito importante a gente ler certinho a redação dele, porque essa redação desfaz uma narrativa que os bolsonaristas tentam emplacar. Vocês devem ter visto que muito bolsonarista diz assim: que golpe se não houve golpe? E ainda comparo, a Carla Zambelli fez isso semana passada. Tentar roubar não é crime. Bom, primeiro isso está errado, tentar roubar é crime, sim. É claro que é. Agora, quando a gente vai para a redação desse tipo penal, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, está escrito lá: tentar contra o Estado Democrático de Direito. Tem a palavra tentar no início da redação desse crime, na explicação no Código Penal sobre o que é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Portanto, a mera tentativa é entendida como crime, sim, e deve ser punida, sim. Tentar mediante grave ameaça. Se não existe grave ameaça em você ter o presidente da República, o comandante da Marinha, o comandante de Forças Terrestres do Exército, o ministro-chefe do GSI, o ministro da Defesa, todas essas pessoas tramando um golpe de Estado, se isso não é grave ameaça, realmente eu não sei o que mais pode ser uma grave ameaça de golpe de Estado. Então, para a Polícia Federal está muito configurado, considerando principalmente, um ponto importante que eu estava esquecendo, considerando principalmente a história toda, você pegando ao longo de 2022 o que é feito, primeiro para minar a credibilidade das urnas, depois para impedir a posse do Lula, desaguando no 8 de janeiro em pessoas encorajadas ao longo do ano e depois da eleição, mesmo com a derrota, encorajadas a ficar na porta dos quartéis, acreditando que poderiam fazer alguma coisa para que houvesse a decretação de uma GLO e os militares não saíssem do poder. Essa história toda, esse arco todo, vai estar presente no relatório final da Polícia Federal e vai embasar a análise que o Paulo Gonet vai ter que fazer para ver se denuncia os 3 e os demais investigados ou não. Guilherme, antes desse relatório final, parece que ainda tem gente querendo voltar a depor, né? O Anderson Torres teria avisado que quer falar de novo com a Polícia Federal, talvez para se contrapor a alguns dos argumentos, algumas das informações que foram levadas lá
para a polícia pelo comandante da Aeronáutica, principalmente, o Batista Júnior, e pelo comandante o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes. Mas me chama a atenção, eu ouvi hoje isso, eu não sei se você tem informação, que o ministro da Marinha, o Almir Garnier, também estaria pedindo para ir à Polícia Federal e falar dessa vez, porque da outra vez ele ficou calado, né? A gente até divulgou, os depoimentos todos vazaram. Você ia olhar lá, tinha um monte de página em branco, o Almir Garnier entre eles, que não abriu o bico. Ele estaria disposto a falar, e o que você acha que vem daí? É uma contraposição aos comandantes da Aeronáutica e do Exército? Ou será que ele vai assumir algumas coisas para tentar melhorar a posição dele e não tomar uma pena muito grande? O que se especula sobre o Almir Garnier, que me parece que dos 3 comandantes é aquele que avançou mais na ideia do golpe com o Bolsonaro, né? O tenente-coronel Ronald Ferreira quer falar também, né, Guilherme? Parece que tem mais gente, além desses que o Rodrigo falou agora, o tenente-coronel Ronald Ferreira também envolvido na Tempus Veritatis também quer falar. Parece que a galera que abriu o bico agora. Isso eu acho que é reflexo da divulgação dos depoimentos e as pessoas vendo aos poucos que a estratégia de ficar todo mundo calado foi infrutífera, né? Não deu certo. O que mudou para a situação deles, eles terem ficado calados? Né? O fato deles terem ficado calados impediu alguém que não concordava com o golpe de depor, de falar? Não impediu. A gente viu tanto o depoimento do Freire Gomes quanto do Batista Júnior mostra isso. Agora, não vai ser surpresa se alguns desses personagens abrirem mais coisas ou até avançarem na negociação de uma delação premiada. Um nome que se especula que poderia estar interessado numa delação premiada é o Anderson Torres. Existe essa avaliação por parte dos advogados, de diferentes investigados, acham que o Anderson Torres não experimentou o que foi o período na prisão. Ele ficou um período longo preso no ano passado e não estaria disposto a voltar para a prisão e por isso toparia uma delação premiada. Sobre o Almir Garnier, Rodrigo, eu não tenho especificamente nenhuma informação. Pelo perfil dele, me parece estranho que ele vá admitir alguma coisa sem ter nenhum tipo de benefício. Agora, oferecer algum tipo de benefício ao Almir Garnier também, só se ele entregasse alguma coisa muito diferente em relação ao Bolsonaro, né? Teria que ser em relação a quem está de cima. É aquela lógica da negociação da delação premiada, que se o delator está entregando quem está abaixo, não faz sentido. E se o delator entrega mais do mesmo, também não faz sentido do ponto de vista jurídico negociar com essa pessoa. Agora, se o Almir Garnier mostra alguma coisa que os antigos pares dele, o Freire Gomes e o Batista Júnior, não entregaram sobre o Bolsonaro, aí pode ser algo interessante para uma delação premiada. Mas isso tudo é análise, não tem nenhuma informação concreta sobre isso. O Gui, o que a gente tem de informação agora são 2 personagens que apareceram em depoimentos dessa trama golpista, né? Um senador da República e a mulher de um ex-comandante do Exército, nesse plano criminoso para minar o Estado Democrático de Direito. Quem são esses personagens e o que essas transcrições revelaram, Guilherme? Beluca, o senador é o senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, e a mulher de um general do Exército é a Cida Vilas Boas, Maria Aparecida Vilas Boas, que conforme o sobrenome denuncia, é casada com o general Vilas Boas. E a Cida Vilas Boas, ela ganhou nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, uma importância muito grande porque ela passou a ser, de certa forma, a voz do marido, né? O marido, em virtude da doença que ele tem, ele não fala mais e tem uma dificuldade de comunicação gigantesca, e ela passou a ser a interlocutora entre o marido e as pessoas, né? E ela é tida como uma pessoa que, quando ela fala, é como se o Vilas Boas estivesse falando. Há pessoas que conhecem o Vilas Boas e que dizem que, na verdade, ela seria mais radical que o marido e que não necessariamente o que ela fala traduz o que o Vilas Boas pensa. Bom, aí eu acho que os fatos da vida do Vilas Boas falam por si.
né? Eu acho que o Vilas Boas não precisa de ninguém mais radical que ele. Eu acho que ele já é suficientemente radical. E basta a gente ver o que ele fez de 2017 para cá, para a gente entender que aquela postura de um chefe de exército moderado que ele chegou a ter no passado ficou para trás há muito tempo, né? Do tweet ameaçando o STF, ao apoio ao Bolsonaro, a integrar o governo Bolsonaro, a se calar durante todo o governo Bolsonaro com as atrocidades que eram feitas. Eu acho que o Vilas Boas não precisa de ninguém mais radical que ele para falar por ele. Mas o fato é que a PF está perguntando sobre a participação do Heinz e da Cida Vilas Boas aos depoentes, né, aos investigados. Então, quando você pega, por exemplo, o depoimento do Tércio Arnaud, que era lá um dos integrantes do gabinete do ódio, o Tércio Arnaud é perguntado sobre a participação do Heinz e da Cida Vilas Boas em reuniões, o que eles teriam dito. E ele, Tércio Arnaud não contribui, não diz que não lembra, mas também sobre a Cida Vilas Boas há um fato concreto: ela foi ao acampamento golpista. Ela participou do acampamento golpista. Há informação de que uma das pessoas que o comandante do Exército do 8 de janeiro, né, o general Júlio Arruda, queria poupar ao impedir que na noite do 8 de janeiro a polícia entrasse e já desmobilizasse o acampamento golpista prendendo as pessoas e negociasse para que isso acontecesse no dia 9 de janeiro, há informação de que a Cida Vilas Boas estaria no acampamento naquela noite e ela seria uma das pessoas que eles não queriam que fosse presa, por ser casada com uma pessoa que para eles é uma espécie de um herói, né? Vamos lembrar que o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, ele foi chefe de gabinete do Vilas Boas. O Tomás Paiva era o chefe de gabinete do Vilas Boas quando o Vilas Boas tuita ameaçando o STF. O Tomás Paiva nunca falou publicamente sobre aquele episódio, mas há a informação de que ele teria sido um dos que teria se oposto ao Vilas Boas, dizendo que não era uma atitude correta do Vilas Boas fazer aquela postagem, publicar aquele tweet. Mas ele, Tomás Paiva, nunca falou publicamente sobre isso também.